Hoje, a gente vai embarcar numa jornada bem fascinante para tentar desvendar um dos maiores enigmas da nossa existência. O que é o eu? E se prepara porque a visão budista sobre isso tem o poder de virar de cabeça para baixo tudo aquilo que a gente achava que sabia sobre nós mesmos. Essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? A humanidade inteira, há milênios, tenta responder. Filósofos, cientistas e, claro, cada um de nós, em algum momento, já parou para pensar: o que é exatamente essa entidade que a gente chama de eu? O budismo tem uma resposta para isso, e ela é bem, digamos, radical. Então, aqui está o nosso mapa para hoje. A gente começa com o enigma do eu, depois mergulha na ideia do eu como uma ilusão. Em seguida, vamos desmontar esse eu em seus componentes, entender como as emoções nascem disso tudo e, no final, descobrir a paz que essa nova perspectiva pode trazer. Ok, vamos lá. Para entender a resposta budista, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá na origem de tudo. A nossa história começa mais ou menos há 2.600 anos, com o Siddhartha Gautama. Ele não era só uma figura religiosa, não. Ele era, acima de tudo, um investigador da mente. Ele abriu mão de uma vida de luxo com um objetivo muito claro: entender a fundo a natureza do sofrimento e da consciência. E foram as descobertas dele que se tornaram a base do budismo. E isso nos leva direto para a ideia central de toda essa conversa. A tradição budista defende que boa parte do nosso sofrimento vem de um erro de interpretação fundamental sobre quem a gente realmente é. A fonte que a gente está analisando aqui descreve a causa de todo o sofrimento com uma palavra: ignorância. Mas calma, não é falta de conhecimento de livro, não. É mais um erro de percepção, um engano mental, como o texto diz, sobre a natureza do nosso próprio ser. Imagina confundir o reflexo na água com a coisa real. É mais ou menos isso. A gente se apega a uma imagem de quem somos, sem sacar que é só um reflexo, algo passageiro e que muda o tempo todo. Agora, o que é genial aqui é esse contraste. A maioria de nós se enxerga como essa pilha de pedras, uma coisa sólida, estável, permanente. A gente acredita que existe um eu ali no centro de tudo que não muda nunca. O budismo, por outro lado, faz um convite. Que tal a gente se ver mais como a onda? Um processo dinâmico, sempre em movimento, que surge e desaparece, formado por uma infinidade de causas e condições. Bem diferente, né? Certo. Então, se o eu não é uma coisa fixa, o que ele é, afinal? Bom, agora a gente chega na parte central da nossa análise, a desconstrução do eu nas suas peças fundamentais. E essa ideia não surgiu do nada, não é uma invenção moderna. Como a gente pode ver direto na fonte, o texto original já descrevia o que se chama de 5 agregados psicofísicos. É a combinação deles que cria a experiência que a gente chama de eu. Isso só mostra como essa desconstrução é central para o pensamento budista desde o comecinho. Então, a grande sacada é esta: não existe um chefe, um CEO dentro da nossa cabeça controlando tudo. O eu parece mais um time, sabe? Uma combinação temporária e fluida de 5 processos que trabalham juntos para criar cada momento da nossa experiência. E aqui estão eles, os 5 ingredientes que, quando juntos, formam a receita da nossa experiência a cada instante. São eles: forma, sensações, discriminação, tendências motivacionais e consciência. Vamos dar uma olhada em cada um. Vamos detalhar isso. Forma é o mais óbvio. É o nosso corpo físico, os 5 sentidos que nos conectam com o mundo. Em seguida, vem as sensações. É aquela reação crua, instantânea, ao contato. Se algo é agradável, desagradável ou simplesmente neutro. Isso acontece antes mesmo da gente pensar a respeito. O próximo passo é a discriminação. É a mente que reconhece e bota uma etiqueta nas coisas, tipo, isso é uma maçã ou esse som é familiar. Depois, temos as tendências, que são nossos padrões mentais, os impulsos, as intenções, os hábitos que surgem a partir daí. É aqui que moram as nossas reações automáticas. E por fim, abraçando tudo isso, está a consciência, que é como o espaço aberto, o campo de percepção onde toda essa experiência acontece. Beleza, agora vamos para a parte prática disso tudo e ver como essa estrutura explica o nosso mundo interior, especialmente as nossas emoções. De acordo com o texto, as nossas emoções não são coisas aleatórias que simplesmente nos atacam. Elas são o resultado direto da fusão desses 5 processos. Pensa bem, uma sensação no corpo, a forma, que é sentida como algo desagradável, a sensação, logo identificada como raiva, a discriminação, e que nos dá um impulso de gritar, a tendência motivacional.
Tudo isso acontece no campo da consciência. A emoção é o processo todo, não uma entidade separada. E aqui a gente vê o problema de forma brilhante. O sofrimento aparece quando a gente se agarra, se apega a esses processos. Quando dizemos eu sou uma pessoa com raiva, em vez de a raiva está surgindo nesta combinação de agregados, a gente cria uma identidade fixa, sólida, em torno de um estado que é, por natureza, totalmente passageiro. É a diferença entre observar o tempo e acreditar que a gente é a tempestade. Então, se desconstruir o eu revela a causa do sofrimento, qual seria a solução? A resposta, segundo essa visão, está em entender a nossa verdadeira natureza. Muita gente interpreta o Nirvana de forma errada, como se fosse um tipo de aniquilação, de sumiço. Mas, como a fonte aponta, não se trata de desaparecer, é a paz profunda que a gente encontra quando para de se agarrar a essas identidades falsas. Voltando para a nossa analogia, é como se a onda percebesse que ela não está separada do oceano. A experiência continua fluindo, mas sem aquela resistência e o sofrimento de se achar uma coisa isolada. Eu acho essa citação da fonte simplesmente linda. Ela resume tudo de um jeito poético. A ideia é que, por baixo de toda essa agitação dos 5 agregados, existe uma natureza mental que é vasta e aberta, como um oceano. É ao reconhecer isso, ao conseguir repousar nessa vastidão, que a verdadeira paz é encontrada. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se não somos uma entidade fixa, mas sim um rio de experiências que muda o tempo todo, o que isso significa para as nossas falhas, para os nossos sucessos e para o jeito como a gente interage com o mundo? A resposta para isso pode, quem sabe, mudar tudo.